Bem-vindos à nossa conversa de hoje. Temos aqui uma coletânea de artigos comentados do Código Civil brasileiro. Sabe aquele tipo de material que, à primeira vista parece meio árido, mas que na verdade está ali moldando muitas das nossas interações diárias? Exato. Desde um contrato simples que a gente faz até, sei lá, questões mais complexas de família, herança, tá tudo ali. Pois é, e a nossa ideia aqui é justamente ir além da letra fria da lei, né? Justamente. Vamos explorar esses trechos, os comentários, pra tentar entender a lógica por trás das regras, sabe? Destacar os pontos mais importantes, talvez até achar alguns detalhes que podem surpreender. Ver como a coisa toda se conecta. Então, vamos lá mergulhar nesse universo. Podemos começar por algumas bases, tipo como a lei vê a capacidade das pessoas para fazer negócios e a importância da forma como esses negócios são feitos. Olha, um ponto que já me chamou a atenção de cara é o artigo 105. Ele diz que se uma das partes num negócio é relativamente incapaz, sei lá, um adolescente, por exemplo, a outra parte, que é plenamente capaz, não pode usar essa incapacidade para anular o contrato. Não parece meio contraintuitivo? À primeira vista pode parecer, né? Mas faz sentido se a gente pensar no propósito da regra. A lei quer proteger quem? O incapaz, certo? Certo. Então, essa possibilidade de anular o contrato é um escudo dele, do incapaz, não uma arma pro outro lado usar. Se a pessoa capaz pudesse anular, ela poderia se aproveitar da situação e depois simplesmente cair fora. Entendi. Seria fácil demais para a parte capaz. Exatamente. E isso é bem diferente da nulidade absoluta, que é outra história. Aquela que o comentário sobre o artigo 166, inciso 1, menciona. Ali a coisa é tão séria, tipo um ato feito por alguém totalmente incapaz que o juiz pode declarar nulo de ofício sem ninguém nem pedir. Entendi a diferença. A anulabilidade é uma defesa para o mais vulnerável ali na relação. E sobre a forma como os contratos são feitos. Então, nesse ponto, o artigo 109 reforça uma ideia central, a liberdade das partes, a autonomia da vontade. Basicamente, para a maioria dos negócios, a lei não exige uma forma específica, sabe? Uhum. Mas, e aí vem o detalhe, se as próprias partes combinam, por exemplo, que o acordo dela só vai valer se for feito por instrumento público, aquele documento mais formal, feito em cartório, com fé pública aí, essa forma que elas escolheram vira um requisito essencial para aquele contrato específico, né? A vontade delas cria a regra nesse caso. Interessante isso, como a vontade das partes é valorizada. Agora, mudando um pouco, falando especificamente de contratos. Tem aqueles de adesão, né? Super comuns hoje em dia. Uma parte define tudo e a outra só assina embaixo. Como a lei lida com isso? Aí entram mecanismos de proteção bem importantes pro aderente. O artigo 424, por exemplo. É muito claro. São nulas as cláusulas que tentam fazer o aderente abrir mão, assim, antecipadamente, de um direito que é da essência do contrato. Tipo? Imagina contratar um seguro de carro e ter uma cláusula minúscula lá no meio dizendo que você renuncia a receber a indenização se o carro for roubado. Não faria sentido nenhum, né? Claro. Anularia completamente o propósito do seguro. Exatamente. Isso se conecta com princípios maiores que estão por todo o código, como a função social do contrato, a boa-fé, que o artigo 422 exige. O contrato não é só um papel entre duas pessoas, ele tem reflexos na sociedade, e as partes têm que agir com lealdade, né? Faz sentido. O ofertante não pode usar o poder que ele tem de ditar as regras para criar armadilhas ou frustrar a expectativa legítima de quem está aderindo àquele contrato. E além desses de adesão, os materiais mencionam outras figuras contratuais, umas meio curiosas até. Sim, como o contrato preliminar, que está lá no artigo 463. É tipo uma promessa de contratar, sabe? Um pré-contrato. Isso. Se as partes fazem esse pré-contrato e não colocam uma cláusula dizendo que podem se arrepender, elas ficam obrigadas a celebrar o contrato definitivo depois. É uma forma de dar mais segurança na negociação, prender um pouco as pontas. Entendi. Garante que o negócio vai sair. É a ideia. E tem também os contratos aleatórios, como aquele exemplo do artigo 460. É interessante pensar nisso. Imagina comprar uma safra futura, que ainda vai crescer. Ou, como no exemplo do artigo, comprar uma mercadoria que já foi embarcada no navio, sujeita a naufrágio. Nossa. Se o comprador assume expressamente o risco da existência da coisa, o que a gente chama de risco empty with pay, ele tem que pagar o preço combinado, mesmo que a coisa nem chegue a existir, ou que já tenha perecido na hora do contrato. É um jogo de risco assumido pelas partes. Parece bem arriscado mesmo. E quando o problema não é a existência da coisa, mas, sei lá, um defeito que só aparece depois que você já tá usando? Aí entram os famosos vícios redibitórios, ou vícios ocultos, né? O artigo 445, no parágrafo 1º, trata de uma situação específica, quando o vício, pela natureza dele, só podia ser descoberto mais tarde mesmo. Uhum. Nesses casos, os prazos para reclamar que, olha, são curtos, 30 dias para móveis e 1 ano para imóveis no caput do artigo começam a contar a partir do momento em que a pessoa descobre o defeito. Mas tem limites máximos, né? 180 dias para bens móveis e 1 ano para imóveis, contando da entrega. E os comentários mencionam que esse prazo de 1 ano para imóveis foi até ampliado durante a discussão da lei, né? Por quê? Sim, foi. A justificativa que ficou registrada lá nos debates do projeto foi a complexidade maior para verificar certos problemas em imóveis, sabe? Principalmente os rurais. Pensa em verificar divisas, descobrir uma servidão que não estava aparente, analisar a qualidade real do solo. São coisas que podem demandar mais tempo, uma análise técnica mais aprofundada. Faz sentido, realmente. E outra proteção fundamental para o comprador é a garantia contra a evicção. Evicção? O que é isso? É a perda da coisa que você comprou por causa de uma decisão judicial que reconhece que um terceiro tinha um direito anterior sobre ela. Ah, tipo, comprar um terreno e depois aparecer o verdadeiro dono com uma sentença na mão. Exatamente esse o cenário. E o interessante é que, mesmo que o contrato tenha uma cláusula tentando excluir essa garantia, o que o artigo 449 até permite, o comprador que perdeu o bem, o chamado evicto, ainda tem o direito de receber de volta no mínimo o preço que pagou. Mesmo com a cláusula? Mesmo com a cláusula. Ele só perde esse direito de receber o preço de volta se, além da cláusula de exclusão, ficar provado que ele sabia do risco específico de perder o bem. Por exemplo, ele sabia que tinha uma briga judicial rolando sobre aquele imóvel e, mesmo assim, ele assumiu esse risco expressamente no contrato. A lei tenta equilibrar a liberdade de contratar com a proteção contra essas surpresas bem desagradáveis. Entendi. É um equilíbrio delicado. Agora, vamos falar de pagamento? Tem aquele ditado: quem paga mal, paga 2 vezes. Mas parece que o código tem umas exceções. O artigo 309 fala do pagamento feito ao credor putativo. O que seria isso exatamente? Credor putativo. Putativos vem de parecer, aparentar. É aquele que aparenta ser o credor legítimo aos olhos de todo mundo, embora na realidade não seja. Como assim? Pensa em alguém que se apresenta com documentos que parecem válidos ou que está na posição que normalmente seria do credor, tipo no caixa da loja recebendo. Se o devedor, agindo de boa fé, totalmente convencido de que está pagando para a pessoa certa, paga essa pessoa, o pagamento é considerado válido. Ele se livra da dívida. Nossa,
Que curioso isso. E o verdadeiro credor? Bom, aí o verdadeiro credor que tem que correr atrás do prejuízo, cobrando daquele que recebeu indevidamente. O tal credor putativo. A chave aí é a boa-fé do devedor. A boa-fé do devedor é crucial, então. Fundamental. É a boa-fé objetiva, sabe? Aquela baseada nas circunstâncias concretas que levaram o devedor a acreditar que estava pagando direitinho. Por outro lado, né, o artigo 310 trata do pagamento feito direto para um credor que é incapaz de dar quitação. Pensa numa criança ou alguém que foi interditado judicialmente. Certo. Esse pagamento direto na mão do incapaz só vale se o devedor conseguir provar que o dinheiro, de alguma forma, reverteu em benefício real para o incapaz. Não basta só entregar o dinheiro, tem que mostrar que foi útil para ele. Entendi a diferença. E sobre obrigações com vários credores, a tal da solidariedade, como funciona? Na solidariedade ativa, que é quando vários credores podem cada um deles cobrar a dívida inteira de um devedor, o artigo 272 traz uma regra importante para as relações internas entre esses credores. Como assim? Internas? Entre eles. Se um desses credores perdoa a dívida toda, ou se ele recebe o pagamento integral do devedor, ele não fica com tudo para ele. Ele se torna responsável perante os outros co-credores pela parte que cabia a cada um deles naquela dívida. A solidariedade, nesse caso, funciona na relação dos credores com o devedor. Mas entre eles, a divisão é proporcional ao direito de cada um. Ah, tá. A solidariedade é pra fora pra cobrar do devedor, mas entre eles a conta é dividida. Exatamente. E quando as coisas dão errado mesmo. Falando de atos ilícitos, responsabilidade de indenizar. Bom, aí a base de tudo é o artigo 186, né? Ele define o ato ilícito. Ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência que viola um direito e causa dano a outra pessoa. Mesmo que o dano seja só moral. E a consequência? Consequência direta, como diz o artigo 927, é a obrigação de indenizar, de reparar o dano. E tem um detalhe prático importante que já está até consolidado numa súmula do STJ, a súmula 43. A correção monetária do valor da indenização por dano moral começa a contar desde a data em que o ato ilícito aconteceu, não só da data da decisão do juiz. Isso faz uma diferença boa no valor final, imagino. E aquela questão da fraude contra credores, que apareceu nos comentários. Como funciona? Sim, a fraude contra credores é uma proteção importante pro pessoal que tem dinheiro a receber contra aquelas manobras do devedor para esvaziar o próprio patrimônio e não ter como pagar, né? Tipo, vender tudo rapidinho? Ou fazer coisas mais sutis. Um exemplo que a doutrina que comenta o artigo 161 cita é quando um devedor que já está insolvente, ou seja, devendo mais do que tem de patrimônio, resolve dar uma garantia real, tipo hipotecar um imóvel, para um dos credores dele que antes não tinha garantia nenhuma. Um credor chamado quirografário. E qual o problema disso? O problema é que isso prejudica os outros credores quirografários, porque aquele credor que recebeu a hipoteca vai furar a fila, vai ter preferência para receber. Esse ato de dar a garantia, nessas condições de insolvência, pode ser anulado pelos outros credores. Eles entram com uma ação específica para isso, a chamada ação pauliana. Entendi. É pra tentar garantir que a fila dos credores seja respeitada, né? Pra ninguém ser passado pra trás. Exatamente essa é a ideia. Mudando um pouco de assunto agora, como a lei trata da posse das coisas? Tipo, quem tá usando o imóvel? Ah, a posse. O artigo 1209 traz uma regra bem prática, bem interessante. A posse de um bem imóvel faz presumir a posse dos bens móveis que estão dentro dele. Como assim? Se você tem a posse de uma casa, por exemplo, presume-se que você também tem a posse dos móveis que estão lá dentro, que guarnecem a casa. Ah, isso deve facilitar muitas discussões, né? Tipo, numa separação ou algo assim. Sim, ajuda bastante. Claro, é uma presunção juris tanto, quer dizer, relativa, admite prova em contrário. Mas ela inverte o ônus da prova. Quem está dizendo que os móveis não são do possuidor do imóvel é que tem que provar isso. Entendi. Já o artigo 1223, ele trata da perda da posse. E um ponto relevante que os comentários levantam, ao falar do esbulho, que é quando alguém perde a posse à força ou de forma clandestina, é que essa perda só se consolida juridicamente se o possuidor original não conseguir ser reintegrado na posse dentro de um prazo que a lei processual considera hábil. E que prazo é esse? Os comentários citam o prazo clássico de ano e dia, que era muito importante para definir o tipo de ação possessória que cabia lá no Código de Processo Civil anterior, de 73. A ideia é que, depois desse tempo, a situação de fato se consolida e a disputa muda um pouco de figura. Falando em propriedade, posse, sempre surgem aquelas questões de vizinhança, né? Aquela árvore do vizinho que invade nosso quintal. Um clássico. Um clássico. E o Código tem solução para isso. O artigo 1283 é direto. O dono do terreno invadido pode cortar as raízes e os ramos da árvore do vizinho que ultrapassarem a linha divisória até o limite vertical do seu terreno. Pode cortar mesmo, sem pedir. Pela lei pode. Claro que o bom senso e a boa vizinhança recomendam uma conversa antes, né? Mas o direito existe. E o artigo 1313 trata de outra situação super comum, a necessidade de entrar no terreno do vizinho para fazer um reparo indispensável na sua própria casa ou muro. Ah, para consertar um vazamento, pintar a parede que faz divisa. Isso. O vizinho é obrigado a tolerar essa entrada temporária, mas claro, desde que seja avisado previamente e que seja realmente indispensável. São regras que tentam, no fim das contas, viabilizar a convivência, né? Mesmo que limitem um pouquinho o direito de cada um sobre o seu próprio imóvel. Exatamente. É o princípio da função social da propriedade aparecendo aí na prática, quando a gente fala de condomínios. O código traz regras bem específicas para lidar com comportamentos, digamos, antissociais. Tipo o vizinho barulhento crônico. Exato. O artigo 1337, por exemplo, prevê multas bem pesadas, que podem chegar a 5 vezes o valor da taxa condominial para aquele condômino que, de forma reiterada, descumpre os seus deveres e perturba o sossego dos outros. Mas atenção, essa multa mais grave exige uma decisão de 3/4 dos demais condôminos. Uau, 3/4? É uma maioria bem expressiva. Mostra que é uma medida séria. Com certeza. E para tirar um síndico que não está fazendo um bom trabalho, que está administrando mal. Também tem regra para isso? Tem sim. O artigo 1349 estabelece que a Assembleia pode destituir o síndico que praticar irregularidades, não prestar contas direito ou administrar mal o condomínio de forma geral. Para isso acontecer, é preciso o voto da maioria absoluta dos membros da Assembleia. Maioria absoluta? Metade mais um de todo mundo que pode votar, certo? Isso mesmo. Ok, demos um bom passeio pela parte patrimonial, né? Vamos agora dar uma olhada no direito de família e sucessões. Os materiais também trazem uns pontos bem interessantes sobre isso. Por exemplo, como é que se prova que alguém é casado, oficialmente? A regra geral que está lá no artigo 1543 é a certidão do registro civil. É o documento oficial por excelência. Mas a lei não é totalmente rígida, sabe? O parágrafo único desse mesmo artigo admite outros meios de prova, tipo testemunhas, fotos, documentos informais, se houver uma justificativa razoável para a falta da certidão.
Imagina que o livro de registro do cartório pegou fogo ou se perdeu numa enchente. Aí outros meios podem ser aceitos. Entendi. A certidão é a regra, mas tem exceção se justificado. Exato. E uma mudança que reflete bem a evolução da sociedade está no artigo 1565, parágrafo 1º. Hoje, qualquer um dos cônjuges, homem ou mulher, pode, se quiser, acrescentar o sobrenome do outro ao seu. Ah, não é mais só a mulher que adota o nome do marido. Não mais. Aquela regra antiga caiu. Hoje é uma opção para ambos, refletindo a igualdade que a Constituição trouxe para o casamento. É uma atualização bem importante. Com certeza. E na hora de terminar o casamento? Divórcio, separação. Como fica a guarda dos filhos? Olha, o artigo 1583, quando trata da guarda, ele prioriza o acordo entre os pais. Se a separação ou divórcio for consensual, aquilo que eles combinarem sobre com quem os filhos vão morar, como vai ser a convivência, o regime de visitas, em princípio isso vai ser homologado pelo juiz, desde que, claro, preserve o melhor interesse das crianças. O acordo deles tem força, então? Tem muita força, principalmente no consensual. E nas heranças, nos testamentos, é verdade que pode deixar bens para alguém que ainda nem nasceu? Pode sim. É bem interessante isso. O artigo 1799 permite que o testador deixe bens para os filhos ainda não concebidos de pessoas que ele indicar no testamento. A condição é que essas pessoas indicadas estejam vivas quando o testador morrer, claro. Que curioso. E também pode deixar bens para pessoas jurídicas que já existem, ou até mesmo para uma fundação que vai ser criada seguindo a vontade que ele deixou expressa no testamento. Direito real de habitação, garantido pelo artigo 1831. Direito real de habitação? O que significa isso na prática? Significa que o cônjuge ou o companheiro que sobrevive tem o direito de continuar morando no imóvel que servia de residência para a família, mesmo que existam outros herdeiros, como filhos, por exemplo. Ah, ele não precisa sair da casa onde morava com o falecido? Exatamente. E esse direito existe independentemente do regime de bens do casamento ou da união estável, e dura enquanto ele viver ou não constituir nova família. Essa última parte é uma condição que a lei impõe, desde que seja o único imóvel daquele tipo a ser inventariado. Entendi. Os comentários nos materiais até mencionam uma sugestão antiga de alteração na lei para limitar mais esse direito caso o sobrevivente case de novo ou forme outra união estável. Mas a lei atual, como está escrita, é essa que te falei. É uma proteção bem significativa para quem fica. Com certeza, dá uma segurança enorme no momento difícil. Pra gente ir fechando nossa conversa, que já tá longa, vamos ver alguns contratos e atos mais específicos que apareceram nos trechos? Claro, vamos lá. Tinha a venda com reserva de domínio, né? Artigo 521. É muito usada na venda de bens móveis a prazo, tipo eletrodomésticos, carros financiados direto à loja. Como funciona? O vendedor entrega a coisa pro comprador, ele já pode usar, mas o vendedor continua sendo dono no papel, até que o comprador pague a última parcela. Só aí, com o pagamento integral, é que a propriedade se transfere de verdade. É uma garantia pro vendedor, então. Exatamente. E outro instrumento bem poderoso que apareceu foi a procuração em causa própria, lá do artigo 685. Como a doutrina comenta, na prática, ela funciona muito mais como uma transferência de direitos, uma cessão, do que como uma simples procuração ou mandato. E qual a consequência disso? Por causa dessa natureza dela, ela é irrevogável, não pode ser cancelada. E o procurador, que na verdade é quase como se fosse o dono do direito ali, não precisa nem prestar contas pro mandante. É como se o negócio já estivesse concluído ali na procuração. Entendi. E se for uma procuração comum, não essa em causa própria, e o mandante morre depois de dar a procuração, os atos feitos pelo procurador ainda valem? Então, a morte do mandante normalmente extinguiria o mandato. A procuração perderia a validade. Mas o artigo 689 traz uma proteção importante para a boa-fé. Boa-fé de quem? Do procurador e da pessoa com quem ele fez o negócio em nome do falecido. Se nenhum dos dois sabia da morte quando o negócio foi feito, o ato pode ser considerado válido sim. A ideia é proteger quem agiu acreditando que estava tudo regular, para não gerar insegurança jurídica. Faz sentido. E sobre depósito e fiança, rapidinho. O depósito, artigo 629. As obrigações básicas do depositário são guardar a coisa, conservar com cuidado e diligência e devolver quando o depositante pedir. Bem direto. E na fiança, o artigo 828 lista situações em que o fiador perde o chamado benefício de ordem. Benefício de ordem. O que é isso? É o direito que o fiador geralmente tem de exigir que, primeiro, tentem cobrar a dívida executando os bens do devedor principal antes de virem atrás dos bens dele, fiador. Ah, tipo, cobra dele primeiro. Isso. Ele perde esse direito se ele renunciar a isso no contrato de fiança, o que é muito comum, aliás, se ele se obrigar como devedor solidário junto com o principal devedor, ou se o devedor principal for insolvente ou falido. Nesses últimos casos, não adiantaria nada tentar cobrar dele primeiro, né? Ufa, cobrimos muito terreno mesmo, hein? Nossa. Desde as proteções para quem é considerado mais frágil numa relação, passando pelas regras de convivência no dia a dia, até os detalhes de contratos, garantias. Dá pra perceber como o Código Civil tenta costurar uma rede de segurança e de previsibilidade nas relações, né? Sem dúvida alguma. Ele busca o tempo todo equilibrar interesses que muitas vezes são conflitantes. A autonomia da vontade de um lado, a proteção da parte mais fraca do outro. O direito de propriedade de um, a necessidade de convivência social do outro. É um trabalho constante de ponderação. É verdade. E pensando em toda essa estrutura que a gente discutiu, sabe? Desde as proteções individuais até as regras de convivência coletiva. Fica uma reflexão interessante. Ela surgiu num dos comentários que a gente leu sobre o artigo 288, que trata de cessão de crédito. É a diferença, que às vezes é sutil, mas é crucial, entre um negócio jurídico ser inválido, Inválido tipo nulo, anulável. exato, ter um defeito na sua origem, na sua formação, falta de capacidade, objeto ilícito, forma não seguida quando exigida, e a diferença disso para um negócio ser meramente ineficaz. Ineficaz? Como assim? Não produzir efeito, exato. Ou não produzir todos os seus efeitos, ou não produzir efeitos para certas pessoas ou sob certas condições. Por exemplo, uma venda pode ser perfeitamente válida entre o comprador e o vendedor, mas ser considerada ineficaz em relação aos credores do vendedor se ela foi feita em fraude contra esses credores. O ato existe, é válido entre as partes, mas não funciona contra os credores. Interessante essa distinção. E o comentário destacava justamente isso, que o próprio Código Civil não tem uma teoria geral, assim, bem separadinha, clara, sobre invalidade e ineficácia. Ele trata dos casos, mas não sistematiza perfeitamente a diferença. Isso deixa muito espaço para a construção da doutrina, da jurisprudência, para definir quando um ato existe, quando ele é válido e quando ele produz efeitos para quem. Mostra como o direito tenta dar conta da complexidade toda das relações, mas sempre deixa umas pontas soltas, umas nuances pra gente explorar mais a fundo. Excelente ponto pra gente terminar e ficar pensando. Essa distinção entre validade e eficácia realmente abre um leque enorme de discussões. E com essa provocação final, a gente encerra nossa análise de hoje. Muito obrigada pela conversa. Eu que agradeço. Até a próxima. Até a próxima.